Desde o templo de Salomão, você vai receber a força de Deus para vencer esse espírito maligno que está sendo alimentado pela dúvida e que está causando o vício, a miséria, a depressão, a separação, essa falta de paz. Desde o templo do Deus vivo, nós vamos provar para você que está desenganado, viciado, você que está com a sua família separada, que há solução para este problema. E o motivo pelo qual você está amarrado é porque você entrou o ano novo, amarrado pelo espírito maligno chamado dúvida. Essa dúvida, será que eu vou pagar as minhas dívidas? Será que eu vou me casar? Essa dúvida, será que eu vou me libertar deste vício? Será que eu vou ter a minha família unida? A dúvida é um espírito maligno que está amarrando você. Mas agora sou eu que o amarro. Eu o repreendo agora. Seja você católico, evangélico, espírita, testemunha de Jeová, não importa se você tem ou não religião. Eu repreendo esse espírito da dúvida. E eu desafio a você que se neste programa você não receber um sinal de Deus, aí onde você está, em casa, no trabalho, no carro, aonde quer que você esteja, no presídio, no hospital, você não terá que buscar a esse Deus que eu prego, que eu anuncio já há mais de 30 anos. Mas se eu sou servo, profeta do Deus vivo, meu amigo, esse espírito maligno da dúvida é amarrado aí agora. E o caso verídico da senhora Rose vai provar para você que em Deus nós encontramos muito mais que a solução de problemas. Nós encontramos a felicidade completa. Meu nome é Rose Uliane, tenho 58 anos, então eu comecei a fumar aos meus 15 anos e fumava um maço de cigarro por dia. Não bebia ainda, mas fumava muito. Eu não dormia sem cigarro, mas o meu cigarro era mais importante do que a comida, do que um copo de leite e uma vitamina. Eu comia cigarro o tempo todo com cigarro na mão. Daí eu comecei a beber, porque o meu marido, meu esposo, também bebia. Então nós passamos a beber junto. Festa de família era normal. Mas por quê? Eu não era feliz. Eu sentia aquele vazio dentro de mim. Daí, no casamento, eu tive 4 filhos. Amanda, Aline, que era o Rafael, e o Tiago. Foi quando eu vim a descobrir que eles estavam usando droga. A minha reação, eu desabei. Eu não tinha vontade nem de abrir a porta da minha casa. E conselho tutelar foi bater no meu portão, porque eles estavam sendo já uma ameaça no bairro que eu morava. Eles eram de menores, mas eles eram já uma ameaça. O Rafael andava armado. Então, para o meu filho, só tinha como eu ouvi muito 2C, cadeia ou caixão. E eu me sentia culpada. Por quê? Porque eu fumava, eu bebia e eu saía para dançar. A minha filha já era da Igreja Universal. Daí a minha filha me fez o convite. Mãe, você quer ir numa reunião? Vai ter uma reunião na Igreja Universal? Eu vou te levar. Você vai comigo? Eu falei sim. Na hora eu concordei. Nessa reunião, nesse domingo, eu entendi que eu ia largar meus vícios naquele domingo e através de mim que era possível eu resgatar o meu filho através daquelas reuniões. Eu vou me lançar, eu vou pro altar. Se é isso que vai me curar, vai curar meus filhos, então eu vou pro altar. Eu cheguei em casa, eu joguei meu maço de cigarro fora, eu tinha umas garrafas de cerveja na geladeira, eu joguei fora. Daí eu já era uma outra pessoa, porque eu estava no altar. E eu sabia que Deus, tudo aquilo que Ele tinha tirado de ruim de mim, Ele ia tirar do meu filho. Daí eu convidei meus filhos, daí eles passaram
aí nas reuniões comigo. Através dessas reuniões, eu tive a cura, meus filhos foram curados. Os meus filhos abandonaram o vício, abandonaram as bebidas, passaram a ter nojo. Aquele nojo que eu sentia há 2 anos atrás, no começo, que ninguém acreditava que os meus filhos fossem chegar a esse ponto. Hoje o meu filho está no altar. Hoje o Rafael, ele vai buscar jovens que um dia ele estava sentado ali. Hoje ele entra lá para levar os jovens para o mesmo lugar que um dia eu levei ele. Então hoje a minha família está reconstruída. Eu tenho paz, eu tenho alegria. O que seria de mim se eu não tivesse entendido que eu precisava do Espírito Santo? O Espírito Santo que me deu tudo que eu tenho hoje. Eu tenho paz, eu tenho alegria, meus 4 filhos estão na presença de Deus e nós somos uma família feliz. E tudo isso eu devo ao Espírito Santo. Ele é tudo na minha vida. Hoje eu posso dizer que o Espírito Santo tornou aquilo que era impossível, hoje tornou possível. A mais perfeita definição de fé vem da Bíblia. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Parece simples, mas o segredo dessa fé citada na Bíblia é a pureza. Essa fé que pode tudo, é livre de medo, não dá desculpas, não vê obstáculos como a distância. Vá se lavar no tanque de Siloé. Não é ansiosa porque sabe em quem está apoiada e é livre de preconceitos. Essa fé que o Senhor Jesus falou que pode tudo é pura. Se tiverem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, podem dizer a uma montanha: passe daqui para lá, e a montanha passará. Momento do impossível, domingo, ao pôr do sol. Um forte clamor para buscar no Deus dos impossíveis a solução para aquilo que vem afligindo a sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. A senhora Rose foi viciada desde os 15 anos. Se tornou uma mãe infeliz e depressiva. Ela que teve os 4 filhos também no mesmo vício, não só do cigarro, mas das drogas. E chegaram a andar armados, chegaram a se tornar bandidos, apesar dela ter dado amor, atenção, carinho. Não foi suficiente. Só o impossível para libertá-la e libertar os seus filhos. O impossível aconteceu. Aquele espírito maligno da dúvida foi repreendido. Hoje a senhora Rose e os seus filhos estão libertos. E o mais importante hoje, ela tem a alegria da salvação. Eu desafiei a você no início do programa, lembra? Agora eu quero que você prepare uma garrafa. Uma garrafinha como esta. Você vai trazer uma garrafinha e você vai recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado no Templo de Salomão. Essa água é potável, essa água é símbolo do Espírito Santo. Essa água é gratuita. A água foi criada por Deus. Mesmo com a ciência, a tecnologia tão avançada, o homem não pode criar a água. A vida reside na água. Sem água não há vida no planeta Terra e em lugar nenhum. Ninguém pode viver sem água, seja pobre, seja rico, seja bom, seja mau, seja formado, seja analfabeto. A água representa o Espírito de Deus. Sem ele, não há felicidade. Você vai usar esta água para a sua purificação. Nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, domingo, ao pôr do sol. Você tem que chegar cedo, recolher a água e ser purificado para ouvir a palavra, estudar o livro do Apocalipse junto comigo
e buscar e receber o Espírito Santo. Ouça, nós vamos fazer algo diferente. Domingo agora, nós vamos fazer algo diferente. A reunião vai iniciar às 18 horas e por volta das 18h20, o mais tardar, 19h30, melhor falando, vamos estar finalizando. Iniciamos às 18 e finalizaremos às 19h20, às 19h30. Pode vir, porque o desafio foi lançado e Deus vai ficar em evidência na sua vida. Você ainda não conhece o Templo de Salomão? Pois saiba que ele é uma obra arquitetônica monumental, uma réplica do templo citado na Bíblia. Milhares de pessoas do mundo inteiro já vieram visitá-lo e assim ele se tornou um ponto de peregrinação para muitos religiosos. Com o objetivo de proporcionar uma busca pelo espiritual, ele atrai milhares de pessoas, independente da religião que elas tenham. Eu sou o John Leno, sou de outra denominação evangélica. O que me trouxe aqui a princípio é a vontade de conhecer, porque eu já conhecia a passagem de Salomão na Bíblia, então eu já conhecia o tamanho da estrutura ao qual a Bíblia relata, mas eu tenho amigos que são da congregação, da igreja, e aí eles me convidaram e veio eu e minha esposa. O que mais me chamou a atenção é a arca. É quando você entra lá dentro e toca a trombeta, e todo mundo, independente de religião, se levanta para proclamar o nome do Senhor e agradecer. Então, eu acho que lá dentro é o diferencial de tudo. Aqui fora é lindo, mas lá dentro é mais ainda. Sim, aqui é um lugar muito seguro, tem segurança desde a hora que você entra até a hora que você sai. Outra coisa, os objetos pessoais ficam guardados por segurança, então você não perde o foco, você tem o total foco de quê? De vir buscar a palavra aqui dentro. Eu acho o Templo de Salomão um lugar muito aconchegante, se aparenta muito mesmo com a Arca de Deus, ao qual as pessoas de qualquer religião têm que se aproximar. E o lugar é totalmente acessível para todo tipo de pessoa. É um lugar de oração, um lugar de você demonstrar e colocar em prática aquilo que você acredita que está fundamentado dentro da Bíblia, independente da minha religião, que eu também sou da mesma crença, mas de outra religião. Eu fui muito bem recebido desde a hora que eu entrei no estacionamento, que já é o diferencial, até a hora que eu passei pela porta de entrada do templo. Então, o atendimento é totalmente gratificante. Na verdade, eu sou católica também e eu acho que as pessoas não tem que ter medo, porque lá tem que ser evangélico para poder entrar. Não, eu acho que a pessoa deve vir na intenção de conhecer a palavra, de escutar a palavra e não porque é católico ou evangélico. Eu entrei, foi bem tranquilo, só entrei, as pessoas me receberam super bem, com bastante atenção, fui bem recebido. Eles, assim que você entra, também não perguntam sobre religião, eles te deixam bem confortáveis quanto isso. Foi a estrutura, porque é bem grande e me chamou bastante a atenção. E sobre as pessoas também falarem da palavra, como ela é expressada, como eu já tenho um amigo que participa daqui. E o que me interessou foi isso, sobre a palavra e ter curiosidade em saber como é que eles explicavam tudo. Então, o que você está esperando para conhecer o Templo de Salomão? Venha para conhecer o Templo de Salomão, um lugar maravilhoso e você vai amar. Um local que acolhe todos os visitantes, independente da religião. O Templo de Salomão fica na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas,
que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Ouviu, católico? Assistiu, você, evangélico? O que a Sirlene, católica, acabou de afirmar? Ela que, quando chegou aqui no Templo de Salomão, ela percebeu uma paz, uma segurança. Ela ficou impactada com a estrutura do Templo de Salomão. Sabe por quê? Há mais de 37 milhões de templos no mundo. Mas um único templo em todo o planeta Terra foi arquitetado por Deus. E este foi o Templo de Salomão. É por isso que todas as pessoas, seja católico, ateu, evangélico, espírita, muçulmano, judeu, quando chega aqui, de qualquer lugar do mundo, ficam impactados. Porque esse foi o único edifício que foi arquitetado pelo Criador. Então, realmente é diferente de tudo. E o mais importante é que no Templo de Salomão nós ensinamos a palavra de Deus. Quando ela entrou, ela percebeu uma paz, ela foi invadida de uma paz. Cada pedrinha, cada pedacinho aqui do templo é pedra de Israel. São pedras que foram trazidas desde Israel, transportadas desde Israel para o Brasil, para que essa construção, essa mega construção, que é um pedaço de Israel no Brasil, é o único lugar que contém mais pedras no mundo fora de Israel, é o Templo de Salomão. Você sabia disso? Não há nenhum outro lugar no planeta Terra que tenha mais pedras de Israel do que o Templo de Salomão. E justamente aonde? No Brasil. E vem gente de todo lado, de todo mundo, participar de reuniões aqui. Você mora em São Paulo, você mora aqui próximo de São Paulo e você fica postergando a sua vinda. Quem perde é você. A exemplo do que falou o John, evangélico, né, de uma outra denominação, dizendo, olha, quando eu cheguei aqui, o guarda-volume, a estrutura, a segurança, desde o estacionamento até a entrada do templo é algo impactante, a recepção. Tudo que nós fazemos aqui, meu amigo, nós fazemos para que você tenha uma experiência com Deus. Por isso, você diz que não tem tempo para Deus, mas faz tempo para os outros e para si mesmo. Isso é vergonhoso, isso é feio. Você diz que crê em Deus e não tem tempo para Ele. É como você dizer, eu te amo, mãe, eu te amo, pai. E você não não faz uma ligação, não procura saber como está, não faz uma visita, não procura ajudar. Poxa, melhor que você não dissesse eu te amo. Porque quando a gente ama, a gente se importa. Quando a gente crer em Deus, a gente busca Deus. Não do nosso jeito, não do jeito da religião A, B, C, mas como diz as Escrituras Sagradas. E é o que nós fazemos aqui no Templo de Salomão. Nós ensinamos a vocês a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, que transforma vidas. Então, ao invés de você falar que não tem tempo para Deus e tem tempo para os outros e para si mesmo, que você decida-se aí agora. Domingo, agora às 18 horas, eu vou estar aí no Templo de Salomão. Decida-se, tome essa decisão já, vamos. Diga aí agora para si mesmo, eu tenho que buscar a Deus. Ao pôr do sol, nós realizamos o encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. Traga a sua Bíblia, porque nós vamos estudar o livro do Apocalipse e nós vamos buscar o Espírito Santo. A reunião vai iniciar às 18 horas e às 19h30
9h30, o mais tardar, estaremos realizando a última oração para que você possa voltar para casa e estar preparado para iniciar a semana na segunda-feira, fortalecido e orientado e protegido pelo Altíssimo. Morava com a minha mãe, então eu vivia numa vida limitada. Tinha que ser contado o dinheiro, né? Meu nome é Carlos André, tenho 40 anos, sou empresário no ramo de segurança eletrônica e internet. Antes de ser dizimista, eu trabalhava como empregado, eu não era valorizado, porque eu fazia de tudo naquela empresa, o meu salário era limitado em torno de R$ 1.200. Por isso que eu fui até mesmo pedir um aumento ali para o patrão da empresa na época, que falou que não ia dar o aumento para mim. Eu não tive ali uma valorização pelo meu patrão. E nesse tempo, na igreja, eu aprendi como ser dizimista. Eu aprendi que eu sendo fiel a Deus, eu me lançando no altar, obedecendo a palavra de Deus, eu poderia ter uma vida diferente. Foi aí que surgiu uma ideia, né? Surgiu uma ideia de eu trabalhar por conta. E tudo, eu comecei a ver Deus. Por quê? Porque a minha visão se abriu quando eu entendi que eu sendo fiel no dízimo, Deus ele me abençoaria. E aí eu comecei a fazer desafios no altar. Não só sendo dizimista, com os 10%, mas fazendo prova com Deus. Porque né, a própria palavra de Deus fala que se a gente provar, Deus ele promete abrir a janela dos céus. E aí eu pedi a conta naquela empresa, né? Fechei alguns contratos, tinha 5 contratos de serviço fechado. Aos olhos humanos eu não tinha garantia nenhuma. Porque 5 serviços fechados, vai acabar o serviço, vou fazer o quê? Mas eu confiei em Deus e confiei também na fidelidade do dízimo. E aí eu comecei. E aí eu trabalhei por conta durante 1 ano e meio. Nesse meio tempo eu me casei. Aí eu falei para minha esposa, vamos abrir o nosso próprio negócio, vamos abrir o nosso escritório. Iniciamos com o escritório de segurança eletrônica e prestação de serviço. E aí a gente começou a conquistar clientes, dia após dia, fomos prestando serviço, fomos fazendo parceria. Hoje, nós prestamos serviço para uma empresa americana na área de internet via satélite e também há 1 ano abrimos o nosso próprio provedor de internet, onde estamos avançando na área rural também com o nosso provedor. Hoje eu tenho meu próprio negócio, tenho uma empresa, temos funcionários que trabalham com a gente. Na época, aquele aumento que eu pedi ao patrão foi negado, mas hoje nós tiramos 10, 20 vezes mais o valor do que aquele valor que o patrão ia dar para a gente de aumento, né? Ia me dar de aumento. E hoje, o meu dízimo inicial na época era R$ 120. Hoje, o maior dízimo chega em torno de R$ 3 a R$ 4 mil mensais. A fidelidade no dízimo me mostrou o quão importante nós honrarmos a Deus, obedecemos a palavra, porque houve uma transformação não somente na minha vida financeira, mas também na minha vida espiritual. Através da fidelidade, eu consegui receber o Espírito Santo, né? E hoje a transformação na minha vida ela não é só fora, mas sim dentro. A importância de ser dizimista me fez enxergar uma outra vida, né? Porque antes de ser dizimista, eu vivia ali uma vida limitada. Era refém de um salário. E hoje nós conseguimos o quê? Comprar o que a gente quer. A gente consegue comer o que a gente quer, morar bem. Temos nossos carros, né? Temos hoje 3 veículos, temos funcionários. Temos uma vida com qualidade. Porque se nós obedecemos ao altar, honramos o altar, com certeza Ele vai nos devolver muito mais do que aquilo que a gente espera. Restituição. Um termo jurídico que significa retornar o que foi tirado ou perdido, devolver, recuperar,
indenizar pelos prejuízos. Muitos têm visto o mal por anos, sofrendo injustiças e prejuízos, amargando perdas que até hoje doem. O que você perdeu? O que lhe foi tirado? Só Deus pode lhe restituir tudo. Ele é justo e não permite que o justo fique sem reparação. É o que está escrito. E restituir-vos-ei os anos. Neste domingo, 17 de janeiro, faremos um jejum nacional pela restituição do que foi perdido. Às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você quer ganhar 40 mil reais em uma semana? 30 mil reais? 20 mil reais? Hoje o Carlos prospera no que faz porque hoje ele honra a Deus em primeiro lugar. Hoje quem vai na frente do Carlos é Deus. Não é a sua capacidade, a sua força, a sua honestidade, sabe? O seu profissionalismo, não. Hoje quem vai adiante dele é o Criador. Ele passou a ser fiel a Deus quando ainda ganhava R$ 1.200. O primeiro dízimo dele foi R$ 120. Ele cumpriu, ele obedeceu à palavra de Deus. Ele devolveu a Deus o que é de Deus, as primícias. E cobrou de Deus que ele repreendesse o devorador e abrisse as janelas dos céus e derramasse bênçãos sem medidas. Hoje, ele dá dízimo de 3 mil, de 4 mil e mais, porque Deus tem abençoado as obras das suas mãos. Hoje ele tem funcionários. Hoje ele gera postos de trabalho. É isso que Deus quer fazer com você, meu amigo. Deus quer te prosperar para que você possa nos ajudar a tirar esse país desta recessão, desta pandemia. Tem gente passando fome, tem gente morrendo prematuramente, vivendo mal por causa dessa pandemia, por causa dos problemas econômicos. E é por isso que nós vamos dar para você um pouquinho deste óleo aqui, ó. Este óleo consagrado à Santíssima Trindade aqui no altar por bispos e pastores de todos os continentes e de todos os estados do Brasil. Estivemos reunidos, clamando a Deus, há 2 semanas atrás, pelos que se entregaram e buscaram a Deus, o Espírito Santo, a realização do cumprimento da palavra, da promessa de Deus, os que já são batizados com o Espírito Santo. E nós vamos dar um pouquinho deste azeite aqui, ó. Vamos dar um pouquinho do azeite para você em um frasquinho como este, ó. Tá vendo aqui? Você e os seus convidados vão receber um frasquinho com um pouco do óleo consagrado, símbolo do Espírito Santo. Vai ser o dia do seu milagre, domingo, dia 31, aqui no Templo de Salomão, 7 horas da manhã, 9h30 e também às 18 horas. Nós estaremos às 18 horas. Você que vai vir às 18 horas, você pode ligar para a central agora de atendimento aqui do Templo de Salomão e reservar o seu frasquinho como este aqui, ó, e também um frasquinho para os seus convidados. Vai ser um frasquinho por pessoa. Você vai dizer o seu nome e o milagre que você quer alcançar. Um milagre só. Vamos focar em um só milagre. E você vai sair daqui com a resposta, seja na saúde, no casamento, na vida econômica e, sobretudo, o Espírito Santo. Preste atenção aqui, ó. Você começa bem as coisas, mas as dificuldades e decepções fazem você desanimar e parar? Responda essa pergunta. Coloque em tela cheia, por favor, Gabriel. Lê aí, por favor, meu amigo. Você começa bem as coisas, mas as dificuldades e decepções faz você desanimar e parar? Então chegou a hora de você reagir. Vamos, reaja e diga, eu vou estar aí neste domingo, às 18 horas, no encontro com o Espírito Santo. Eu não quero mais desanimar, eu não quero mais parar em meio às decepções, em meio aos problemas que surgem no dia a dia. Meu nome é André Pérez Pontes, sou médico, tenho 46 anos, sou cirurgião plástico e empresário. Mas antes de chegar aqui, minha vida não era nada assim. Estava destruída, era uma pessoa depressiva, angustiada, não tinha paz. Vivia de ilusão e sempre buscando uma alegria que não achava em lugar nenhum. Cheguei a usar
bebidas fortes, maconha, drogas, cocaína, tudo procurando satisfazer uma alegria, uma paz que não achava em lugar nenhum. Eu vim de um lar que é um lar evangélico. Meu pai era pastor de uma igreja evangélica, eu fui criado dentro da igreja. E eu sempre tive nos meus pais exemplos de homem de Deus, de mulher de Deus. E conhecia a Bíblia e tinha a Bíblia como verdade. Só que aquela verdade não era verdade na minha vida. Aquilo que eu acreditava realmente não acontecia na minha vida. Hoje eu sei que é por falha minha, porque nunca houve uma entrega 100%. Tinha uma tristeza, um vazio, uma depressão, uma angústia, porque eu era infeliz na minha vida, mesmo às vezes sem ter motivo, porque tinha um lar estabilizado, mas era infeliz, eu não tinha paz. Teve uma vez que meu pai e meu irmão tiveram que me buscar do lado da escola que eu estudava, de tão embriagado que eu estava, não conseguia nem ir para casa, não conseguia fazer nada. Os amigos nessa hora desapareceram todos, né? E meu pai que foi me buscar com meu irmão. Isso foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida, foi meu pai chegar e ter que me carregar totalmente embriagado para casa. Esse foi um dia que me marcou muito, que me trouxe muita tristeza em relação ao que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo aquilo, né? Era algo que eu, às vezes, não sabia nem explicar. Como é que eu cheguei naquela situação? Algo que nunca passou na minha cabeça, nunca imaginei na minha vida que eu ia estar entrando em favela, entrando em cortiço, atrás de drogas, e era uma coisa que eu estava fazendo ali rotineiramente, atrás da droga. Era um fundo de poço mesmo, né? Um estado que a gente chegou naquela época era muito triste mesmo. Eu saía de casa sexta-feira, voltava somente domingo à noite, ficava o final de semana inteiro, né, com os amigos, usando droga, bagunça, mas uma tristeza muito grande. Então, minha mãe era esposa de pastor, ele tomava ainda conta da igreja que ficava do lado da nossa casa. E ela sempre foi uma pessoa de muita fé, assim como meu pai. Sempre foram homens de Deus, não tenho nada do que dizer em relação à atitude e o comportamento deles, e o exemplo que eles deram. Eu acho que eu só estou aqui também pelos exemplos que eles deram, que sempre eu sabia que tinha um caminho, eu sabia que tinha uma porta, eu sabia que tinha uma saída. E minha mãe começou a ver na televisão os testemunhos, e aquele testemunho começou a chamar a atenção dela. Porque ela queria também, na fé dela, ver aqueles milagres que ela via na televisão. Aqueles testemunhos que chegavam, tão maravilhosos, de um mendigo que chegava na igreja e depois era um empresário, pai de família. As pessoas chegavam doentes e eram curadas, as pessoas chegavam viciadas e eram libertas. Então ela também sempre teve esse desejo. E ela cobrava isso de Deus, falava: meu Deus, está aqui na tua palavra tantos milagres, por que a gente não vê isso no dia de hoje? Então isso chamou muita atenção dela, até que ela quis ir conhecer, quis ir até a igreja. E foi que a gente começou a vir para acompanhá-la. Eu vim junto para poder acompanhá-la. E foi quando eu cheguei na igreja que eu já percebi que tinha algo diferente. Tinha uma paz diferente, era algo assim inexplicável, era como se o próprio Deus estivesse ali. Ele se sentia assim em paz, aquela paz que eu não encontrei em lugar nenhum, ali eu pude encontrar, ali eu pude perceber que era diferente. Algo assim que mostrava uma santidade, sabe? Um lugar calmo, entendeu? Como se tivesse muita luz. A gente percebia que era um ambiente assim de paz, um ambiente diferente. E outra coisa que me chamou muito a atenção quando eu entrei na igreja e que me fez querer voltar foi as pessoas ali, principalmente as pessoas da igreja, que seriam os obreiros, as obreiras e os pastores, e com uma alegria, com um brilho no olhar diferente. Então, era falado sobre o Espírito Santo de Deus, era mostrado, mas acho que faltava o entendimento de que é necessário a gente colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo, e principalmente o sacrifício da nossa vontade, o sacrifício do meu querer, o sacrifício da minha vida 100% no altar. Isso que acho que foi o diferencial, que eu aprendi a valorizar o Espírito Santo acima de tudo, Deus acima de tudo, acima das nossas vontades, acima do nosso querer, e ter Ele como o principal na nossa vida. Então isso eu aprendi na Universal, a importância de renunciar e de ter uma vida realmente no altar de Deus. Mas foi numa reunião de domingo, pela manhã, na reunião às 9h30, no Brás antigo. Eu lembro onde estava sentado no mezanino, no segundo andar da igreja. Era uma reunião com o Bispo Macedo. Eu nem sabia na época que era o Bispo Macedo que estava fazendo aquela reunião, mas depois eu fiquei sabendo. E foi uma coisa especial que marcou minha vida. Já faz 26 anos, mas para mim é como se fosse ontem.
E é isso que me sustenta até o dia de hoje. Nesses 26 anos foi o batismo com o Espírito Santo. Foi o próprio Deus me falar que Ele me perdoava e que Ele me amava e que Ele era real e que Ele existe e que Ele transforma a nossa vida em todos os sentidos e de todas as maneiras. E que a paz só Ele pode dar, a alegria só Ele pode dar e nada nem ninguém pode estar no lugar dele. É só Ele e mais ninguém. E foi no final da reunião, o bispo falou assim, quem queria fazer um desafio, ele chamou as pessoas para um desafio, para entregar tudo que tinha, tudo que queria ser, tudo que desejava ser, para subir naquele altar, que ele ia ungir as mãos. E eu lembro até hoje, ele colocou 2 cadeiras do altar, colocou uma bacia com óleo e chamou-lhe as pessoas para entregarem tudo, toda a vida no altar. Foi quando então eu levantei daquele 2º andar no mezanino e fui descendo as escadas, e quando eu fui descendo para lá, já foi tendo uma alegria muito forte, explodindo no meu peito, parecia que eu ia explodir de alegria, de paz, algo me lavando, e eu subi aquele altar chorando, e eu lembro que o bispo ungiu minhas mãos, e eu continuei chorando, e eu desci daquele altar chorando, mas não chorando de tristeza, aí já era um choro de alegria, de saber que era real, de saber que Jesus me amava, que Jesus era paz, era alegria, uma força sem igual. E somente quem passa por isso é que pode dizer como é grande, como é importante o Espírito Santo. E eu tenho certeza que sem o Espírito Santo hoje eu não estaria aqui. Aí sim minha vida mudou. Aí minha vida consegui cumprir aqueles objetivos que eu tinha traçado e que eu não conseguia ir para lugar nenhum. E comecei a conquistar aquilo que eu sempre quis. Então eu passei no vestibular, entrei numa faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo, do Brasil. Formei médico e Deus tem me abençoado em todos os sentidos. Na vida sentimental, eu conheci a minha esposa dentro da igreja. São 18 anos que estamos casados e Deus nos abençoou também com 2 filhos. Tem a Maria de 13 anos e o Pedro também de 10 anos. E eles também estão na igreja. E já falei para eles que Deus não tem neto. Igual meu pai falava para mim, eu falo para eles, Deus não tem neto, Deus tem filho. Então não é porque eu tive encontro com Deus que vocês são filhos de Deus. Vocês vão ter que ter a experiência de vocês e vocês precisam receber o Espírito Santo. Em relação à medicina, o que eu percebo assim, é que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende do corpo humano, da ciência, mais e mais a gente aumenta a nossa fé em Deus. Que é impossível a tamanha perfeição que é o nosso corpo, que é a nossa vida, vir do acaso. Não tem como. É tudo tão perfeito, tudo tão pensado, tão perfeitamente pensado para funcionar que não tem como não ter Deus. Então eu vejo cada dia mais é impossível a gente conhecer o corpo humano, conhecer a anatomia, conhecer o funcionamento dos nossos sistemas e não acreditar que Deus existe, porque seria impossível. A perfeição que é se não tivesse um Criador, se não tivesse um Deus que nos formasse. Então, cada dia mais, na medicina, eu vejo que Deus existe. Então, o que a gente vê é que existe hoje uma pressão muito grande nos profissionais da área da saúde. São muitos mesmo que se envolvem com bebidas, se envolvem com drogas ilícitas e drogas medicamentosas, por exemplo, remédios, que eles têm acesso muito fácil à medicação e faz automedicação. E não é comum a gente saber que teve médicos que se suicidaram, até mesmo dentro do plantão, né? Acaba injetando medicamentos calmantes e sedativos e acabam se suicidando. Isso deixa a gente muito triste, por saber ali que pessoas formadas, pessoas, né, que têm um sucesso profissional, mas mesmo assim estão sofrendo. E a gente sabe que a base do sofrimento é falta de Deus, é falta do Espírito Santo no encontro com Deus. Então o Espírito Santo ele tem me feito a cada dia uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Eu sei que hoje o sucesso que eu consegui na minha vida é única e exclusivamente através da direção que o Espírito Santo tem me dado, tanto como pai, como médico, como marido. Né? É Deus, o próprio Deus me guiando todos os dias da minha vida.
Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O André conhecia as Escrituras Sagradas porque ele teve uma família evangélica, foi criado em um berço evangélico, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito da Palavra de Deus. E por que não? Porque ele não havia se entregado a este Deus. Para você receber o Espírito Santo, meu amigo, você tem que se entregar. Somente os que se entregam recebem o Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você neste domingo, às 18 horas, aqui na reunião do Encontro com o Espírito Santo. Veja só o que diz o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 10. O Senhor diz a todos: agora eu vou agir, vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. Deus quer se revelar para você, mas para Ele fazer isso, você tem que se entregar. Por isso, nós vamos participar da Santa Ceia, vamos tomar do cálice da salvação, vamos fazer a nossa entrega, vamos fazer o nosso sacrifício, vamos negar a nossa carne para fazer a vontade de Deus. E o seu Espírito, ouça, o seu Espírito, o Espírito Santo, vai nos possuir e você vai ser um filho de Deus. Meu nome é Márcio Minatel, tenho 50 anos. Eu tinha todos os preconceitos contra a igreja, desde o fato de falar que o bispo Macedo e os demais bispos, pastores, eram charlatões, né? Porque eu entendia que ele levava as pessoas ao engano, enganava essas pessoas, falavam mentiras. Isso era o que eu entendia. E muitas das vezes, essa opinião formada era levada por opiniões de outras pessoas, de terceiros, de família. E a mídia, a TV que trazia essa influência para nós. E a gente nascia dentro de nós uma revolta. Então, daí nasceu o preconceito contra a igreja, contra os bispos e pastores. Eu lembro quando o bispo foi preso, né, diante daquilo que a mídia, a TV mostrou, aí nós tínhamos a nossa opinião formada a respeito disso. Bom, agora ele está no lugar certo dele, né? Porque tínhamos a opinião de que a formação opinião nossa é que ele era ladrão, então ele estaria ocupando o lugar devido dele. O que nós mais ouvimos, né, nessa conversa, nessa roda de amigos, é que ele, o bispo e os bispos, pastores, não só o bispo Macedo, mas todos aqueles, eram charlatões, mentirosos, ladrões, onde já se viu fazer isso com as pessoas que nem têm condições, estão levando elas, né, ao engano. Cadê a inteligência dessas pessoas? Cadê o raciocínio lógico dessas pessoas? É onde a gente mais se revoltava ainda, porque, poxa, é raciocínio lógico, né? É só pensar. Eu acabei, algum tempo depois, casando, né? E é aí que começou realmente os problemas. Eu estava numa situação muito difícil, muito difícil. Chegar ao ponto de não trazer o sustento para dentro de casa. Pois tinha meses, passamos por momentos de que meses não pagava aluguel na sua totalidade, ter que passar por uma humilhação a ter que ir até o corretor imobiliário, negociar para pagar um restante depois, porque não tinha o que comer. Então, trazia o alimento dentro de casa, mas faltava para pagar aluguel. Quando pagava aluguel integralmente, aí não comia. Então, era uma situação difícil, uma bola de neve que ia crescendo mês a mês,
E eu não via saída. Minha esposa só orava, ela já estava na igreja, ela foi primeiro. Eu via a vida dela mudar aos poucos. Para quem não estava, chegou na igreja desempregada, logo depois já se abriu a porta do emprego para ela. Ela começou a mudar o comportamento dentro de casa. Foi quando eu tomei a decisão. Falei assim, eu quero saber o que está acontecendo na igreja para ela mudar desse jeito. Porque eu via nela e eu não via em mim. Foi quando eu comecei a ir na igreja. Ressabiado, meio assim com receio. Bom, primeiro que eu não levei a carteira. Esse foi o primeiro. Não vou levar a carteira, não vou levar nada, só vou com a roupa do corpo. E chegando lá, e aí eu participei da reunião, eu não acreditava que tinha um mal que atuava nas pessoas. Para mim, eu tinha só o Deus, né, e as imagens, os santos. Mas eu não acreditava que tinha essa situação de que o mal pudesse entrar na vida da pessoa. Não existia, para mim não existia o diabo, só existia Deus. Foi aí que eu enxerguei, falei assim, poxa, se minha vida não muda, se minha vida profissionalmente não desenvolve, estou passando por uma situação financeira, podemos dizer, desgraçada, uma situação ruim. Não pagava aluguel, não comia bem, não se vestia bem. Eu falei assim, esse mal está agindo na minha vida, esse mal está atuando na minha vida, de alguma forma. Foi quando eu comecei a participar das correntes para buscar essa libertação. Eu participei de uma reunião com o pastor lá da igreja e ele me falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse que se você continuasse achando que você venceria as coisas na força do seu entendimento e do teu braço, você iria viver toda a sua vida e não ia conquistar nada. Por quê? Porque é Deus que vai prover todas as suas coisas. É Deus que vai te dar a sabedoria, o entendimento de como você vai vencer. E ele também enfatizou muito sobre, apesar de eu ter ouvido isso anteriormente, mas daquele complemento ele falou sobre a fidelidade. Se você for fiel, você vai receber de volta. É natural, é o curso normal. Assim como você planta, você colhe. E diante daquelas palavras, eu tomei uma decisão. Por quê? Porque até então a minha vida não mudava. Ficava na mesma mesmice, passando mês, ano e nada mudava. Então eu tomei daquela decisão, me entregar 100%, mas 100% tudo. Ser dizimista fiel, ofertante. Eu comecei a fazer as coisas, participar na igreja. A partir desse momento, eu falava, puxa, eu quero o Espírito Santo, porque eu via todos, né, todo mundo está falando do Espírito Santo. Nasceu a vontade, nesse momento, de ter o Espírito Santo. E diante disso tudo, num momento de uma vigília, no Canindé, aqui em São Paulo, eu pude ter essa oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Foi a maior alegria da minha vida. Eu queria sair falando para todo mundo que era o Espírito Santo, como eu estava me sentindo. As coisas foram acontecendo. Paulatinamente foi mudando. Do meu trabalho eu já tive uma outra oportunidade de crescimento profissional. Daí em diante eu tive a oportunidade de conquistar a casa própria. Daí eu tive outras oportunidades de ter um carro. E as coisas foram mudando, se transformando. Pude ter a oportunidade de fazer a faculdade de Direito, hoje sou formado em bacharel de Direito, também já me formei na administração pública, um complemento. Daí em diante, tudo aconteceu, tudo foi fluindo. É claro que além do batismo do Espírito Santo, tem o agir da nossa fé, os sacrifícios, as ofertas, ser dizimista fiel. Nada acontece por acaso. Hoje a minha opinião a respeito da igreja é totalmente ao contrário. Totalmente. Hoje eu sei o que os pastores e bispos fazem no altar, é uma vida de sacrifício. Venha fazer, né, essa prova, venha tirar esse preconceito. Faça que nem eu fiz. Diante de uma situação, não deixa chegar no fundo do poço, como eu, mas venha participar e venha entender o que é aprender a palavra de Deus, aprender a usar uma fé que muda, que transforma e que dá às pessoas uma vida nova. É isso que elas têm que entender. O preconceito deixa de lado e venha fazer essa prova.
assim como eu fiz. De tudo que Deus me proporcionou e que Deus mudou e transformou a minha vida, a peça-chave de toda essa mudança, de toda essa transformação, foi ser agraciado pelo batismo do Espírito Santo. Isso foi fundamental. Eu entendo que o batismo do Espírito Santo é o alicerce, é como uma casa, está sustentada. Se não tiver um bom alicerce, a casa uma hora ela vai trincar, vai rachar, vai ter aparecer os problemas, infiltrações. Eu entendo que o Espírito Santo é o alicerce da nossa vida. Porque se nós tivermos o Espírito Santo, as demais coisas, elas conduzem naturalmente. Não vai ter problema de infiltração, não vai ter problema de rachadura, não vai ter problema, não vai desmoronar. A minha vida não vai desmoronar eu permanecendo com o Espírito Santo na minha vida. Porque é o nosso alicerce, é a nossa coluna, é tudo que a gente precisa, é o Espírito Santo. As demais coisas serão acrescentadas. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Com este óleo consagrado no Templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós e nossos familiares, para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Quantas oportunidades não lhe foram roubadas. A exemplo do Márcio, por causa dos fake news, do preconceito contra a igreja, que dizia que o bispo era ladrão, mas ele estava passando por problemas gravíssimos. Problemas pessoais, problemas conjugais, problemas financeiros, que levou ele à depressão. Mas quando ele foi humilde, ele teve que ser humilde, ele teve que parar de dizer, eu já sei disso. Ele perdeu muitas oportunidades quando ele dizia para si mesmo, eu já sei disso. Não, eu já sei, eu não preciso. Eu entendo, ele formado, bacharel em Direito. Hoje, ele já não diz eu sei, hoje ele faz o que Deus diz. Meu amigo, faça o que Deus já lhe disse. Busque a Ele, perdoe quem você tem que perdoar. Vamos, pratique a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus não é praticar uma religião, é praticar a fé inteligente. E você vai ser transformado, a exemplo do Márcio. Quando nós pedimos a flexibilização dos cultos e do funcionamento das igrejas, é porque a igreja tem muito a contribuir com a população, né? As igrejas têm inúmeros trabalhos sociais. Muitos desses trabalhos foram afetados pelo fechamento das igrejas. Então nós temos trabalho com mulheres agredidas, esse trabalho não pode parar. Nós temos trabalho da igreja dando apoio até às pessoas idosas. Esse trabalho foi muito atrapalhado. As igrejas intensificaram os atendimentos por telefone, têm recebido muito telefonema, mas há pessoas que nós vemos a necessidade de um atendimento pessoal. Essa contenção da mobilidade social e o temor do adoecimento e da morte levou a um pico de doenças mentais como a depressão e a síndrome do pânico. Um momento oportuno para que as igrejas fizessem seu papel fundamental, levar a esperança às pessoas. Segundo dados da avaliação dos americanos sobre sua saúde mental realizada pela Gallup nos Estados Unidos, as pessoas que mantiveram a prática de sua fé durante a pandemia permaneceram saudáveis. Já aquelas que raramente foram à igreja sofreram com problemas como estresse, ansiedade e depressão. Outro dado que gerou uma alerta foi o aumento do número de suicídios.
Segundo uma pesquisa realizada em Michigan e divulgada pelo Pinecrest Christian Mental Health Services nos Estados Unidos, aumentou em 32% durante a quarentena o número de casos de pessoas que tiraram a própria vida. Eu estou numa depressão muito forte e uma caixa de remédio tarja preta e estou pensando em suicídio devido a problemas de vida. No geral, a vida está toda enrolada. Eu tenho 76 anos, perdi propriedade, perdi esposa, estou sozinho no apartamento. E por estar sensibilizada a todas estas questões, que a Igreja Universal intensificou ainda mais os trabalhos de ajuda dos grupos Depressão Tem Cura e HELP. Como o caso dele era de urgência, não poderia ficar apenas no atendimento. A gente teve que ir lá presencialmente, fui até o apartamento dele. Chegando lá, a gente encontrou uma situação totalmente triste, mas nós levamos a fé, né? Viemos fazer um trabalho de evangelização e o encontramos nessa situação, como você vê aí no vídeo, pensando em se matar. Pensamentos de suicídio, porque a depressão tomou conta dele. Mas nós realizamos a oração da fé, determinamos que ele venha ser livre dessa depressão. E agora, Sr. Nelson, como que o senhor está se sentindo? Estou bem melhor. Ainda tem aqueles pensamentos? Não. Saiu os pensamentos? Saiu. Esse, seu Nelson, é apenas um caso de muitos e milhares que a gente nem tem como contar de que estão sofrendo com depressão. Ele é apenas um, né? No meio de tantas pessoas. Só no Brasil são 12 milhões de brasileiros com depressão. Então, a sensação é de que a gente tem que colocar mais força. A sensação é de que a gente tem que dar mais à vida. Claro, é gratificante a gente colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, graças a Deus, hoje eu salvei mais um. Só que a gente não pode ficar só nisso. Todos os dias nós temos almas para salvar. O trabalho da igreja é essencial porque é espiritual, é social. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Daí a importância desse trabalho que a igreja realiza em todo o Brasil e em todo o mundo. Aceite o desafio de obedecer a Deus e Ele transformará a sua vida. Domingo às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, realizaremos um encontro com o Espírito Santo. Aceite esse desafio. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Desista, estou aqui, sou a saída para tua vida.